Olá, esse é o Transconcurso, seu curso preparatório para agências reguladoras de transportes. E nessa aula a gente vai examinar a Lei 9.611 de 1998, a lei que trata do transporte multimodal. É uma aula que serve tanto para a NTT como para a ANTAQ. Se você quiser se aprofundar no assunto, é só me contatar. A gente pode discutir a legislação e pode resolver alguns exercícios que já foram matéria de prova. Então vamos lá, vamos começar então. Transporte multimodal de cargas, qual que é a definição? É aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um operador de transporte multimodal. Transporte multimodal de cargas é nacional quando os pontos de embarque e de destino estiverem situados no território nacional, e ele é internacional quando o ponto de embarque ou de destino estiver situado fora do território nacional. O transporte multimodal de cargas compreende, além do transporte em si, os serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega de carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação documental de cargas. O Ministério dos Transportes é o órgão responsável pela política de transporte multimodal de cargas, nos segmentos nacional e internacional, ressalvada a legislação vigente e os acordos, tratados e convenções internacionais. O operador de transporte multimodal é a pessoa jurídica contratada como principal para a realização do transporte multimodal de cargas, da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros. Transportador ou não transportador. O exercício da atividade de operador de transporte multimodal depende de prévia habilitação e registro no órgão federal designado na regulamentação desta lei, que também exercerá funções de controle. Quando por tratado, acordo ou convenção internacional firmado pelo Brasil, o operador de transporte multimodal puder, nesta qualidade, habilitar-se para operar em outros países, deverá atender aos requisitos que forem exigidos em tais tratados, acordos ou convenções. Cabe ao operador de transporte multimodal, o OTM, emitir o conhecimento de transporte multimodal de carga. Contrato de transporte. O conhecimento de transporte multimodal de cargas evidencia o contrato de transporte multimodal e rege toda a operação de transporte, desde o recebimento da carga até a sua entrega no destino, podendo ser negociável ou não negociável ao critério do expedidor. A emissão do conhecimento de transporte multimodal de cargas e o recebimento da carga pelo operador de transporte multimodal dão eficácia ao contrato de transporte multimodal. O operador de transporte multimodal, no ato do recebimento da carga, deverá lançar ressalvas no conhecimento, se julgar inexata a descrição da carga feita pelo expedidor e se a carga ou sua embalagem não estiverem em perfeitas condições físicas, de acordo com as necessidades peculiares ao transporte a ser realizado. Qualquer subcontratado, no ato do recebimento da carga do OTM ou de outro subcontratado deste, deverá lançar ressalva no conhecimento de transporte multimodal, se verificar qualquer das condições descritas no parágrafo anterior, ainda que respaldada por outro documento. Os documentos emitidos pelos subcontratados do OTM serão sempre em favor deste. O conhecimento de transporte multimodal de cargas apresentará as características e dados próprios deste documento, devendo explicitar o valor dos serviços prestados no Brasil e no exterior, e conter a indicação negociável ou não negociável na via original, podendo ser emitidas outras vias não negociáveis. O nome, a razão ou denominação social e o endereço do emitente, do expedidor, bem como do destinatário da carga
ou daquela deve ser notificado quando não nominal. A data e o local da emissão, os locais de origem e destino, a descrição da natureza da carga, seu acondicionamento, marcas particulares e números de identificação da embalagem ou da própria carga, quando não embalada, a quantidade de volumes ou de peças e o seu peso bruto, o valor do frete, com a indicação pago na origem ou pago no destino, outras cláusulas que as partes acordarem. Responsabilidades. Com a emissão do conhecimento, o operador de transporte multimodal, o OTM, assume perante o contratante a responsabilidade pela execução dos serviços de transporte multimodal de cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em que as receber até a sua entrega no destino, pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avaria às cargas sob sua custódia, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega quando houver prazo acordado. No caso de dano ou avaria, será lavrado o termo de avaria, assegurando-se às partes interessadas o direito de vistoria, de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo da observância das cláusulas do contrato de seguro, quando houver. O OTM é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução do serviço de transporte multimodal, como essas ações ou omissões fossem próprias. O OTM tem direito à ação regressiva contra terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do valor da indenização que houver pago. A responsabilidade do OTM cobre o período compreendido entre o instante do recebimento da carga e a ocasião da sua entrega ao destinatário. A responsabilidade do OTM cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas. O atraso na entrega ocorre quando as mercadorias não forem entregues dentro do prazo expressamente acordado entre as partes, ou na ausência de tal acordo, dentro de um prazo que possa razoavelmente ser exigido do operador de transporte multimodal, tomando em consideração as circunstâncias do caso. Se as mercadorias não forem entregues dentro de 90 dias, corridos depois da data de entrega estabelecida, de conformidade com o disposto no caput, o consignatário ou qualquer outra pessoa com direito de reclamar as mercadorias poderá considerá-las perdidas. O OTM informará ao expedidor, quando solicitado, o prazo previsto para a entrega da mercadoria ao destinatário e comunicará em tempo hábil sua chegada ao destino. A carga ficará à disposição do interessado, após a conferência de descarga, pelo prazo de 90 dias, se outra condição não for pactuada. Fim do prazo previsto no parágrafo anterior, a carga poderá ser considerada abandonada. No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo poderá ser reduzido, conforme a natureza da mercadoria, devendo o OTM informar o fato ao expedidor e ao destinatário. No caso de a carga estar sujeita a controle aduaneiro, aplicam-se os procedimentos previstos na legislação específica. O OTM e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga, de inadequação da embalagem quando imputável ao expedidor da carga, vício próprio ou oculto da carga, manuseio, embalagem, estiva ou descarga, executado diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga, ou ainda pelos seus agentes ou prepostos. Força maior ou caso fortuito. E não obstante as excludentes de responsabilidade previstas nesse artigo, o OTM e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa. A responsabilidade do operador de transporte multimodal
por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados às mercadorias, é limitado ao valor declarado pelo expedidor e consignado no conhecimento de transporte multimodal, acrescido dos valores do frete e do seguro correspondentes. O valor das mercadorias será indicado na documentação fiscal oferecida. A responsabilidade por prejuízos resultantes de atraso na entrega ou de qualquer perda ou dano indireto, distinto da perda ou dano das mercadorias, é limitado ao valor que não excederá o equivalente ao frete que se deva pagar pelo transporte multimodal. Na hipótese de o expedidor não declarar o valor das mercadorias, a responsabilidade do ATM ficará limitada ao valor que for estabelecido pelo Poder Executivo. Quando a perda ou dano à carga for produzida em fase determinada, o transporte multimodal para a qual exista lei imperativa ou convenção internacional aplicável que fixe limite de responsabilidade específico, a responsabilidade do ATM por perdas ou danos será determinada de acordo com o que dispuser a referida lei ou convocação. Quando a perda, dano ou atraso na entrega da mercadoria ocorrer em um segmento de transporte claramente identificado, o operador do referido segmento será solidariamente responsável com o ATM, sem prejuízo do direito de regresso deste último, pelo valor que haja pago em razão da responsabilidade solidária. Os operadores de terminais, armazéns e quaisquer outros que realizem operações de transbordo são responsáveis perante o ATM que emitiu o conhecimento de transporte multimodal pela perda e danos provocados às mercadorias quando da realização das referidas operações, inclusive de depósito. A responsabilidade acumulada do ATM não excederá os limites de responsabilidade pela perda total das mercadorias. O operador de transporte multimodal não poderá valer-se de qualquer limitação de responsabilidade se for provado que a perda, dano ou atraso na entrega decorreram de ação ou omissão dolosa ou culposa a ele imputável. O expedidor, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei, indenizará o operador de transporte multimodal pelas perdas, danos ou avarias resultantes de inveracidade na declaração de carga ou da inadequação dos elementos que lhe compete fornecer para a emissão do conhecimento, sem que tal dever de indenizar exima ou atenue a responsabilidade do operador nos termos previstos nessa lei. As ações judiciais oriundas do não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal deverão ser intentadas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de entrega da mercadoria no ponto de destino, ou caso isso não ocorra, do 90º dia após o prazo previsto para a referida entrega, sob pena de prescrição. É facultado ao proprietário da mercadoria e ao ATM dirimir seus conflitos recorrendo à arbitragem. Em relação à unidade de carga, considera-se unidade de carga qualquer equipamento adequado à unitização de mercadorias a serem transportadas, sujeitas à movimentação de forma indivisível em todas as modalidades de transporte utilizadas no percurso. A unidade de carga, seus acessórios e equipamentos não constituem embalagem e são partes integrantes do todo. A unidade de carga deve satisfazer aos requisitos técnicos e de segurança exigidos pelas convenções internacionais reconhecidas pelo Brasil e pelas normas legais e regulamentares nacionais. É livre a entrada e saída no país de unidade de carga e seus acessórios e equipamentos, de qualquer nacionalidade, bem como a sua utilização no transporte doméstico. Controle aduaneiro e a responsabilidade tributária. No caso de transporte multimodal de carga internacional, na importação ou na exportação, quando o desembaraço não for realizado nos pontos de entrada ou saída do país,
a concessão do regime especial de trânsito aduaneiro será considerada válida para todos os percursos no território nacional, independentemente de novas concessões. O beneficiário do regime será o OTM. O regime especial de trânsito aduaneiro será concedido na importação pela unidade aduaneira com jurisdição sobre o ponto de entrada das mercadorias no território nacional. E o regime especial de trânsito aduaneiro também será concedido na exportação, pela unidade aduaneira em cuja jurisdição se proceder o desembaraço para a exportação. O expedidor, o operador de transporte multimodal a qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal são responsáveis solidários perante a Fazenda Nacional pelo crédito tributário exigível. O OTM será responsável solidário preferencial, cabendo-lhe direito de regresso. Nos casos de dano ao erário, se ficar comprovada a responsabilidade do operador de transporte multimodal, sem prejuízo da responsabilidade que possa ser imputável ao transportador, as penas de perdimento previstas no Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1976, e no Decreto-Lei nº 1455, de 7 de abril de 1976, serão convertidas em multas aplicáveis ao OTM de valor equivalente ao do bem passível de aplicação da pena de perdimento. No caso de pena de perdimento de veículo, a conversão em multa não poderá ultrapassar 3 meses o valor da mercadoria transportada, a qual se vincule a infração. Para efeitos fiscais, no contrato de transporte multimodal, é nula a inclusão de cláusula excedente ou restritiva de responsabilidade tributária. Disposições gerais. Para fim de aplicação dos limites estabelecidos no parágrafo anterior, levar-se-á em conta cada volume ou unidade de mercadoria declarada como conteúdo da unidade de carga. Se no conhecimento do transporte multimodal for declarado que a unidade de carga foi carregada com mais de um volume ou unidade de mercadoria, os limites estabelecidos no parágrafo anterior serão aplicados a cada volume ou unidade declarado. Se for omitida essa menção, todas as mercadorias contidas na unidade de carga serão consideradas como uma só unidade de carga transportada. A designação do representante do importador e exportador pode recair no operador de transporte multimodal, relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias importadas e exportadas, em qualquer operação de comércio exterior, inclusive no despacho de bagagem de viajantes no tocante às cargas sob sua responsabilidade. Terminamos aí a Lei 9.611 de 98. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, é só me contatar. Muito obrigado. Até mais.